Oi, pessoal! Bom, vim aqui pra gente começar essa livezinha só pra mostrar pra vocês esses exames que a gente vai abrir. Vou deixar ela gravada, porque às vezes muita gente não vai conseguir, né, participar. Então, vou mostrar aqui pra vocês quais são os exames que eu costumo colher, por que eu colho cada um desses. Vou explicar pra vocês um pouquinho desse contexto de saúde, tá? Mas é uma coisa bem livre, então depois que vocês quiserem podem perguntar aí que a gente vai conversando. Eu até montei, deixa eu achar aqui, um roteirinho, porque eu queria explicar algumas coisas pra vocês em termos de por que a gente faz todo esse acompanhamento e por que a gente precisa mesmo ter alguns exames de rotina, né? Então, quando eu fiz faculdade, na faculdade a gente tem muito aquele olhar sobre o diagnóstico. Então, aquele paciente que vem, faz o exame de rotina a partir de uma determinada idade, dependendo de cada doença. E aí, aquele paciente tendo um exame normal, ele é mandado para casa com uma outra orientação. E quando ele vai para casa, ele volta só no próximo ano para ver se tá tudo normal de novo, né? E a gente sabe que esse período entre um exame de rotina e o outro é muito mais importante do que só o exame em si. E muita coisa que eu tenho dentro da minha prática médica e de acompanhar pessoas, né, ao longo da idade, é nós percebermos que a performance de saúde, ela vai piorando, né, ao longo dos anos. E se a gente não tiver um plano de como a gente quer chegar aos 60, 70, 80 anos, a gente não consegue fazer essas intervenções de uma forma mais precoce, tá? Então, o que a gente aprende é que a gente precisa prevenir, a gente precisa se preparar. E eu tenho um exemplo muito legal dentro da minha casa, que é meu pai. Meu pai tem 76 anos e ele consegue participar de uma forma assim muito intensa, de viajar com a gente, de fazer trilha, a gente foi no final de semana, subiu uma super rampa lá, cheio de escada, e na hora de descer com uma super estabilidade, né, de pisada, mantendo massa muscular, tudo isso. Então a gente tem uma genética que favorece, só que o problema é que meu pai, ele nunca se preparou para isso, então ele é praticamente produto da genética. Ele, hoje em dia, ele se cuida mais, ele tem mais esse cuidado, mas a gente sabe que se a gente conseguir se preparar, a gente consegue chegar muito melhor nesse momento lá pra frente, né? Então, eu vou abrir aqui pra vocês algumas... Eu fiz coloquei aqui alguns slidezinhos pra mostrar pra vocês, então, sobre os meus exames, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai colher esses exames de rotina é pra que a gente quer isso, né? O que a gente tá pensando? Deixa eu achar certinho. Aqui, achei. Então, assim, quais são as principais avaliações que eu faço todos os anos? Então, eu faço os meus exames oftalmológicos, porque eu tenho miopia, eu tenho 6,5 graus de miopia, e esse ano eu descobri que eu tenho um pouquinho de astigmatismo. Tenho um fator genético, porque eu uso óculos desde os 11 anos de idade. Então, eu preciso usar óculos e aí eu faço esse acompanhamento todos os anos, né? Já até me perguntaram se eu queria operar, mas eu não tenho... sou tão acostumada com os óculos, quando eu vou para uma festa que eu tô sem óculos, eu nem me reconheço direito. Então, eu faço os exames oftalmológicos, eu faço os exames de sangue, então, que eu vou mostrar para vocês o que a gente avalia em cada um deles. Exames de composição corporal, então, como que tá a minha gordura corporal, como que tá a minha massa muscular. Exame de Papa Nicolau, né, e os exames preventivos de câncer de mama, eu já faço. Avalio as minhas articulações, então, porque no passado, quando eu corria bastante, eu gostava bastante de fazer corridas mais longas, eu quase rompi um ligamento no joelho,
Então, eu sempre faço esses exames, porque quando eu corro distâncias mais longas, eu tenho um pouquinho de dor no quadril, então isso é uma coisa que eu tenho que ficar atenta para não ter nenhum problema no longo prazo, né? Porque a gente sabe que também são coisas que, se a gente não cuida, no longo prazo a gente pode ter ou uma artrose ou uma ruptura de algum ligamento, alguma coisa assim, que pode prejudicar também nossa longevidade, tá? E o exame de colonoscopia, a rigor, eu não tinha indicação de ter feito até agora. Mas eu fiz há uns 2 anos atrás, e aí eu vou explicar para vocês o porquê. E o porquê que essa medicina é individualizada e o porquê que a gente precisa avaliar cada caso, tá? Então, assim, eu tenho uma história familiar que não é muito significativa, então eu tenho um tio paterno que teve câncer de intestino. E aí, o que acontece? Eu tinha um exame de ferro muito baixo. Então, eu tinha uma ferritina que mostra as nossas reservas de ferro de 14. Isso mostra que eu tinha alguma fonte de perda de sangue, que poderia ser o meu período menstrual, mas eu não tenho um fluxo sanguíneo muito intenso nesse período menstrual. Então, eu achava que não era uma justificativa e eu tenho consumo de carne vermelha, então eu achava que não era justificativa suficiente para ter essa ferritina tão baixa, tá? E uma das causas são pólipos no intestino, alguns pólipos maiores ou inflamações, lesões no intestino que podem ter algum tipo de sangramento. E aí eu fiz uma colonoscopia e uma endoscopia 2 anos atrás, tá? Que vieram normais, na verdade não, na endoscopia eu tinha um H. pylori, que também justificava, né? Então, tratei H. pylori na época. E aí, depois, esse exame de ferritina, eu repus ferro por um tempo e isso normalizou, tá? Então, é muito individual. Por quê? Porque a colonoscopia, ela é um exame que, na minha idade, ela tem riscos muito baixos, tanto do preparo quanto de complicações. E a gente tem um custo baixo, porque o convênio cobria esse exame, então eu não tinha que despender um dinheiro para fazê-lo, tá? E o benefício de eu descobrir alguma coisa, caso eu tivesse uma inflamação ou, sei lá, às vezes até um tumor de intestino, era muito grande. Então, colocando na balança, para mim, valia a pena fazer. Eu fiz o exame, foi super tranquilo e me tirou esse peso, porque epidemiologicamente, eu sei o tanto de paciente jovem que também pode ter câncer de intestino. Então, eu individualizei para o meu caso, por isso eu resolvi fazer. Então, se alguém tem alguma queixa, alguma coisa, conversa com o seu médico, que ele também vai colocar na balança, que foi o que eu fiz com uma paciente de hoje, tá? Bom, importância da gente cuidar da nossa saúde. Eu tive, semana retrasada, um episódio de infecções de vias aéreas, então um resfriadaço, e o fato de eu ter muito cuidado com a minha saúde fez eu, apesar de ter este resfriado, me recuperar de uma forma muito rápida. Então, eu comecei com alguns sintomas numa sexta-feira no final do dia. No sábado, eu tive muito calafrio, fiquei super, assim, aquela dor no corpo. No domingo, eu já tava bem melhor. Na segunda-feira, eu já tava trabalhando normalmente, treinando, fazendo tudo normal. Então, assim, eu tive um contato com o vírus e meu corpo conseguiu modular essa resposta inflamatória. Outro episódio, 2 semanas depois, tive um episódio de um desarranjo intestinal que acho que fazia, sei lá, pelo menos uns 10, 15 anos que eu não tinha nada. Mas um mega de um desarranjo intestinal. Como esse nosso papo é bem íntimo, eu posso falar disso pra vocês, né? Então, assim, no domingo eu fiquei super bem. No domingo pra segunda madrugada, passei a madrugada inteira no banheiro, tive vômitos, péssima. Tanto que segunda-feira, os pacientes que estavam marcados pra mim, tive que desmarcar todo mundo de manhã, porque eu não tinha a menor condição de vir. Na segunda noite eu ainda tava com o corpo meio ruim, na terça-feira já tava super bem, né? Sem dor no corpo, voltei a trabalhar normal. O intestino ainda não tava totalmente bom, mas eu voltei a comer bastante fibra, comi bastante fruta vermelha, me hidratei bastante e esse intestino voltou, tomei glutamina, continuei com a minha ingesta proteica, esse intestino regulou e hoje tô zerada, tá? Então, assim, esse tempo de recuperação rápido de qualquer doença que você venha a ter contato, ele é um indicativo de que seu corpo tá
tá modulado e tá conseguindo responder bem aí a qualquer adversidade que entre em contato, tá? Lá em casa a gente cuida muito da nossa saúde, a gente cuida muito da saúde das crianças. Meus filhos nunca tomaram antibiótico, isso é um ponto bom. E também o fato de eu e meu marido sermos médicos ajuda bastante, porque a gente consegue ter essa avaliação. Então, ter um médico de confiança que consiga avaliar quando é o momento certo de começar um antibiótico, alguma coisa assim, também é essencial para que você tenha esse cuidado, tá? Então, esses são basicamente os exames que eu costumo fazer. E aí, por que eu faço especificamente esses exames? Quando a gente vai falar em mortalidade, a gente pensa nas principais causas de mortalidade no idoso. Então, esse boletim epidemiológico nossa, gente, fugiu o nome. Do Ministério da Saúde, ele colocou as principais causas de mortalidade de 2000, 2009 e 2019. E entre as principais causas de mortalidade, a principal delas em pacientes idosos, então essa primeira coluna aqui que vocês veem nesse primeiro gráfico, né? A coluna mais à direita é o número de pessoas que morrem acima de 80 anos, tá? E aí, aqui embaixo, as causas. Então, as principais causas de morte. Doença cardiovascular. Quando a gente fala de doença cardiovascular, que entra infarto, derrame cerebral, né? Que é o AVC, a gente pensa muito nessa doença em si, tá? Então, no infarto. Mas o infarto, ele não acontece no dia que ele tem o evento. Ele é um produto de longos anos. E os principais fatores de risco relacionados à doença cardiovascular que a gente tem que prevenir. Então, diabetes, composição corporal, gordura visceral, tudo isso é a base da ponta do iceberg, que é o infarto e o derrame cerebral, que são as doenças cardiovasculares, tá? Então, isso que a gente tem que englobar nesses exames de prevenção, que eu vou mostrar para vocês. Segunda causa, câncer. Terceira causa, doenças respiratórias. E as doenças respiratórias aqui entra a pneumonia, que é uma grande causa de morte no idoso, principalmente aquele idoso que cai, fratura o fêmur e depois tem pneumonia, tá? Ou um idoso acamado que com essa fragilidade tem pneumonia, tá? A queda entraria nas causas externas, mas a gente sabe que numa certidão de óbito, muitas vezes, a causa base, às vezes, é preenchida ali como pneumonia, tá? Então, só para contextualizar isso. E aí, quando a gente fala sobre essas principais causas de morte, então eu vou mostrar para vocês como o que a gente avalia para a gente prevenir as doenças cardiovasculares. E o câncer, a gente pensa muito na parte genética, né? Então é a parte que o pessoal mais fica preocupado. Então, doutora, eu tive um parente que teve câncer de intestino e fica muito preocupado com isso. Mas a gente vê aqui nesse gráfico, que é um gráfico do INCA, que mostra pra gente que de 10 a 20% da carga genética que faz parte desse fator de risco relacionado ao câncer. O resto é hábito de vida. E é tudo isso que a gente vai falar, que é composição corporal, exercício, alimentação, tabagismo. Então, assim, essa parte do tabagismo eu não fumo, então eu já nem tenho, sabe? Então, são coisas que a gente tem que cuidar pra gente evitar esses fatores de risco. Bom, e aí quando a gente vai falar de fatores de risco para câncer na mulher, então os que eu faço prevenção: mama, colo de útero, então Papa Nicolau, exame de mamas. O de câncer de intestino, que no caso eu fiz a colonoscopia, mas colonoscopia a partir dos 45 anos para todo mundo. E quando a gente faz esse exame aos 45 anos, o que a gente está procurando não é o câncer em si, a gente está procurando prevenir. A gente quer achar um pólipo para pegar esse câncer antes que ele apareça, tá? Então, por isso que é importante que se faça. Quando a gente faz aos 45 anos, a gente não tá pensando que o paciente necessariamente tenha um tumor. A gente quer que ele tenha o pólipo, quer dizer, a gente quer que ele não tenha nada, né? Mas a gente
espera que ele tenha um pólipo e que esse pólipo seja retirado antes que ele se torne um câncer. Isso sim é a prevenção, tá? E câncer de pulmão que é muito relacionado com o cigarro, e aí por isso que a gente tem que fazer essa prevenção mesmo, tá? Deixa eu ver se eu tô esquecendo mais algum tipo de tumor aqui dessa tabela. Bom, cavidade oral, esôfago, tudo isso relacionado ao tabaco, tá? Então, por isso que parar de fumar, assim, é condição inicial para qualidade de vida, entendeu? No longo prazo. Isso não tem negociação. Bom, e aqui, essa tabela mostra pra gente as principais causas de câncer, tá? Então, a hereditariedade... Eu tô olhando aqui no computador que tá maior do que aqui no Instagram, que tá no celular, tá? Então, as causas hereditárias, que correspondem a 15%. Alimentação, gente, 30%. A gente tem que cuidar da alimentação, entendeu? Não tem também negociação. E aí tem alguns pilares da alimentação, então evitar, né, alimentos ultraprocessados, consumir bastante fibra, que ajuda nesse detox do intestino, a exposição a raios ultravioleta, álcool, obesidade, falta de exercício, exposição profissional, que muitas vezes a gente não consegue, né, ou a gente consegue minimizar, mas às vezes não deixar de se expor, e as infecções que também podem ser fator de risco para câncer, tá? Bom, aí entrando especificamente nos meus exames que eu vou mostrar para vocês, tá? Então eu colho hemograma que vai mostrar se tem alguma anemia, se tem aumento de eosinófilo tá relacionado à alergia, eosinófilo tá relacionado à parasitose. Tem um examezinho aqui que são os monócitos que estão bem pouquinho abaixo do nível, mas assim, não tem muita relevância clínica, então não valorizei aqui nos meus exames, tá? Então, a gente olha as plaquetas para ver se a parte da coagulação primária tá tudo bem, e esses são alguns dos parâmetros que a gente olha no hemograma. Outro exame que eu colho, VHS-PCR. VHS-PCR são marcadores de inflamação. Então, pacientes que estão em quadros de internados, um processo inflamatório crônico, um processo inflamatório agudo muito intenso, então uma gripe, um resfriado, tem esses níveis aumentados, tá? Então, sempre que a gente cuida da nossa saúde, que a gente melhora esses processos inflamatórios, isso tende a cair. Então, vocês viram aqui que o meu PCR estava ainda assim no limite inferior, dentro da normalidade, mas eu consegui baixar ele um pouquinho mais, tá? E o que eu fiz nesse período? Então, eu tinha colhido o exame algum tempo atrás, e esse que eu colhi em novembro estava mais baixo ainda, porque eu tenho uma sensibilidade, eu respondo de uma forma muito intensa nos meus níveis de glicose quando eu consumo carboidratos, tá? E aí eu fiz uma dieta no final do ano um pouco mais low carb para ver se eu conseguia melhorar isso, melhorar meus níveis de insulina e meus níveis de glicose, e melhorou, tá? Então, quer dizer que dieta low carb funciona para todo mundo? Não. Quer dizer que eu fico para sempre em dieta low carb? Não. Em momentos que eu quero aumentar o meu exercício, que eu quero aumentar a minha performance na musculação, eu calculo certinho os meus carboidratos para eu ter essa performance no exercício. Isso sempre acompanhando com alguns outros profissionais. Mas assim, eu sei que eu tenho uma sensibilidade, então eu tenho que escolher que tipo de carboidrato eu consumo, porque senão o meu nível de glicose vai muito alto. E a gente sabe que níveis de glicose muito, muito altos, assim, né? Dentro dos parâmetros para mim, tá? A gente sabe que picos de glicose, eles estão relacionados com doenças neurodegenerativas, Alzheimer, também diabetes no longo prazo e outras doenças crônicas. Então, eu tenho muito cuidado com o que eu como e a composição do que eu como. Então, quando eu vou comer alguma coisa que eu sei que pode aumentar muito essa glicose, eu coloco junto alimentos que tem mais gorduras, mais fibras, para tentar fazer com que essa curva não fique tão aguda, com que ela fique mais sinuosa, tá? E aí eu não tenha esse pico tão alto de glicose. Durante a minha gestação, inclusive, eu
quase tive diabetes gestacional, mesmo tendo hábitos de vida saudáveis. Então a gente sabe que esse cuidado um pouco mais no detalhe, ele é muito importante, tá? Bom, um outro exame, a minha ferritina. Então ela já tinha normalizado, né? Então depois que eu tratei a H. pylori melhorou, fiz a reposição de ferro, melhorou, e agora ela aí tá em 50 e pouco, mas ela era de 14, né? Então, pra vocês verem, e aí assim, meu cabelo caía absurdamente, né? E isso melhorou muito, tá? Então aqui só mostrando pra vocês meu perfil de ferro, que aí também ficou normal. Mulheres em idade reprodutiva, né, que tem período menstrual, tem que ter um cuidado especial aí com esses exames de ferro, tá? Peraí, só pra eu não me perder aqui. Tá, esse daqui. Então, minha vitamina B12. Bom, vitamina B12, ela também é muito importante aí pros nossos processos aí no nosso corpo. Ela tem que estar em um nível, vitamina B12 muito alto, a gente também fica preocupado, tá? Então, ela tá em um nível bom. A homocisteína mostra risco cardiovascular. A gente quer ela em torno entre 5 e 7, mais ou menos, tá? A minha tá aí em torno de 6 e pouco, né? Porque aqui tá um pouco ruim de ver. Então, tá num nível bom. A minha creatinina, ela é um pouquinho acima do nível normal, mas isso tá muito relacionado com o nível de atividade física de musculação que eu faço, tá? Eu, pessoalmente. Então, eu tomo creatina, eu tomo 3 gramas de creatina por dia, e ela é muito sensível, a creatinina, ela é muito sensível à quantidade de creatina no músculo. Então, por isso que ela tá nesse nível. Conversei com uma amiga que é nefrologista, super legal. Se um dia, se vocês quiserem, a gente até faz uma live pra explicar essa parte do rim, a influência do rim aqui pra vocês. Super tranquilo, tá? Então, ela é muito relacionada ao exercício que eu faço mesmo, tá? Então, não é algo que me preocupa, mantenho uma super hidratação e vida que segue. Esse daqui do velocidade de sedimentação já mostrei. Deixa eu ver, peraí. Botei outra vez no mesmo. Eu não sei porque ele não salvou na ordem certinha, sabe? Que eu coloquei aqui os exames, aí ficou meio bagunçado. Ah, tá. Bom, meu perfil de lipídios, que é o colesterol, tá? Então, eu tenho todos os exames de colesterol, porque o colesterol é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente a apoproteína, a ApoB, por conta de doença cardiovascular. Então, a gente precisa manter essa ApoB em níveis baixos. A gente tem que ter um certo cuidado com LDL, com triglicerídeos. Então, tudo isso eu acompanho também. Então, aqui o meu colesterol total, meus triglicerídeos. Deixa eu ver se eu acho aqui a minha ApoB para mostrar para vocês. Ácido úrico. Ácido úrico também está relacionado com risco cardiovascular. A gente quer que ele esteja aí menor do que 5, 6. É muito importante. Justamente pra gente, porque o ácido úrico faz parte, um dia eu coloco aí, do risco cardiovascular. Um dia a gente pode até falar disso também com vocês. Gente, eu não tô achando aqui onde eu botei a minha apoproteína, ferritina. Tô botando tudo repetido, né? Eu juro que eu queria ter organizado isso muito mais pra vocês. Aqui, ó, minha ApoB, tá? Essa ApoB, até onde eu fui pesquisar, acredito que dê pra ela baixar um pouquinho mais, mas eu vou passar num médico especialista nessa parte, e aí eu conto pra vocês depois, tá? Mas tudo que está ao meu alcance, eu tô fazendo de manter massa muscular, atividade física e todas essas medidas de alimentação, tudo isso, tá? Que mais? Tá. Esse CPK. CPK mostra a intensidade do meu treino de musculação. Toda vez que a gente faz atividade muscular, que a gente faz uma atividade para hipertrofia, a gente tem lise muscular para construção de novas células musculares, tá? Então, a gente precisa cuidar aí e ter certeza que o nosso exercício tá intenso, tá? Então,
isso faz parte, a gente tem que hidratar bastante para conseguir, né, eliminar essa CPK em excesso. Eu vi aqui uma pergunta, né? O especialista em ApoA e ApoB. Gente, é muito difícil, Marcela, a gente achar um médico que saiba cuidar muito bem disso, tá? Eu tenho a indicação aqui de um médico, o meu marido faz bastante essa parte também, que é o Dr. Gustavo. Eu vou deixar aqui depois na descrição, o Instagram dele é o Prevenindo Câncer. Ele faz toda essa análise global. Alguns cardiologistas estão bem atualizados nisso, mas tem que ser um médico bem atualizado. Porque senão fica aquela coisa muito rasa de LDL colesterol ruim, HDL colesterol bom, então faz exercício e se alimente de uma forma adequada, sabe? Então a gente precisa mesmo ter um médico que tenha esse cuidado e esse olhar bem intenso. Eu pulei as bilirrubinas, né? Peraí, deixa eu achar aqui. A minha bilirrubina, eu tenho uma bilirrubina, veio uma bilirrubina direta e assim, bem um pouquinho tocada. Também não me preocupou, mas bilirrubina indireta, ela tá relacionada à hemólise, né? Que é a quebra de célula, e bilirrubina direta é uma coisa que a gente chama de colestase, que pode ser alguma coisa ali nos canaizinhos que saem do fígado. Mas esse valor também não me preocupa, então vida que segue também, tá? Esse daqui é o meu DEXA-scan. DEXA-scan é uma análise de composição corporal. Então ele vê quanto a gente tem de gordura, quanto a gente tem de massa magra e quanto a gente tem de gordura visceral, que é o mais importante. Sempre que a gente tem uma alimentação que a gente consome mais nutrientes do que o que a gente gasta, a gente guarda. E quando esses nutrientes eles estão muito relacionados a excesso de carboidratos, essa deposição acontece principalmente no fígado e na gordura visceral, tá? E essa é a gordura inflamatória. Essa é a gordura tão prejudicial que aumenta inflamação crônica, aumenta as doenças, obesidade, risco cardiovascular, transtornos mentais no longo prazo. Então, manter uma gordura visceral baixa é muito importante. Sabe aquele paciente que tem aquele abdômen globoso, grande e duro? Então, cheio de gordura visceral. Um perigo. Precisa melhorar a composição corporal. Paciente que tem baixa massa muscular de membros inferiores, muito relacionado com demência, com fragilidade no idoso, aquele idoso que cai na rua, que fratura o fêmur, que depois não tem massa muscular suficiente, que tem uma fragilidade, porque músculo é o tecido do nosso corpo que consome energia. Então a gente precisa de musculação. E quanto mais idade o paciente, mais ele precisa de musculação, com uma intensidade, com acompanhamento, porque a gente precisa manter massa muscular para a gente manter longevidade saudável, tá? Eu tenho uma genética boa para massa muscular de membros inferiores, mas eu também treino bastante, tá? Então, essa minha composição corporal aqui mudou um pouquinho, né? Eu ganhei de fevereiro para cá, eu aumentei um pouquinho a minha ingesta de calorias, porque eu tô treinando um pouquinho mais forte. Então, eu aumentei um pouquinho a gordura corporal, mas sempre em níveis saudáveis. Então, eu sempre monitoro isso, tá? Monitoro também circunferência abdominal, para ver se eu não tô ganhando aí muita gordura visceral, tá? Uma outra coisa importante da gente fazer... exame de tireoide. Lembra que eu falei que eu fiz uma dieta low carb, mais restritiva, né? Porque eu queria ver a minha resposta aí. A minha insulina caiu bastante. Então, vocês viram que a minha glicose, eu não tô achando aqui meu exame, mas tava de 78, então ela caiu. Antes eu tava com uma glicose de 89 no jejum. Eu já cheguei a ter 96 de glicose quando eu tava grávida. Então, essa glicose, quando eu fiz essa dieta um pouquinho mais low carb, ela baixou bem.
E a minha insulina baixa mostra que eu tenho uma alta sensibilidade. Então, quando a glicose cai no meu corpo, um pouquinho que a gente tenha de insulina liberada, ela consegue já colocar essa glicose para dentro. Então, a gente quer essa insulina menor do que 10, tá? Quanto menor, assim, lógico que uma insulina zero, paciente de diabetes tipo 1 que não produz, mas a gente quer uma insulina baixinha. Por quê? É sinal de que depois que você se alimenta, você não precisa de tanta insulina para colocar essa glicose para dentro, tá? E por isso o acompanhamento com o nutricionista, seguido de um acompanhamento com o educador físico, é tão importante. A gente precisa ter essa composição corporal de massa muscular suficiente para consumir essa glicose e você precisa que as suas calorias diárias estejam adequadas para o seu objetivo, né? Então, assim, gente, vocês não têm ideia do quanto que o nutricionista é importante para ajudar a gente a manter essa nossa saúde, tá? Porque ele consegue dizer para você, consegue mostrar para você alternativas, porque assim, tudo que faz parte da nossa alimentação tem que ser gostoso. Porque se for ruim, você não consegue sustentar. Eu sou maluca por feijão, adoro. Por mim, eu coloco feijão em todas as refeições. Só que eu preciso saber adequar tanto as minhas calorias diárias, quanto aos meus objetivos, né? E tem gente que é maluco por arroz, tem gente que é maluco por batata. Dá pra você consumir de tudo, desde que isso caiba na sua janela do quanto você pode comer, tá? Tem uma pergunta aqui. Peraí que eu vou achar aqui. Ah, meu Deus. Bom, pessoal, se eu não respondi, vocês podem mandar, tá? Então, marcador para câncer de intestino. A gente não indica realização de CEA para rastreamento, para busca de câncer, tá? Por quê? Porque CEA não faz diagnóstico. CEA e CA19-9, qualquer marcador tumoral, ele é um marcador de quando você já tem o diagnóstico de câncer, tá? Então, não adianta pedir antes. Eu queria achar aqui meus exames da tireoide, mas assim, minha tireoide também tá normal, também são exames que eu faço de rotina, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, pessoal, quando a gente vai falar sobre prevenção, é muito importante que a gente olhe as coisas antes que elas aconteçam. Então, que a gente tome as atitudes antes que dê problema, tá? Então, por isso, acompanhem com um médico de confiança. Uma outra coisa que eu ia falar aqui pra vocês que eu esqueci. Eu colho meus hormônios, tá? Hormônios hormônios femininos, testosterona, eu colho tudo. Eu só não coloquei aqui porque isso não é uma coisa que eu entendo. Então, eu vou passar em maio agora com um ginecologista. E aí, pessoal, muito importante, também tem que ser alguém muito de confiança. Gineco ou endócrino, porque a coisa mais comum que a gente vê é médico passando hormônio meio sem critério ou não querendo passar o hormônio também meio sem critério. A gente precisa de alguém de confiança, alguém atualizado. Eu ainda não consegui me atualizar totalmente disso. Eu quero ter um tempo de estudar um pouco mais sobre isso, para eu também ter crítica, né, e trocar ideias também com o meu médico. Mas eu vou passar com ele em maio e ele é tão concorrido que eu marquei em novembro do ano passado, só consegui para maio, pensa só. Mas quando ele tiver analisado tudo certinho, eu conto para vocês, tá? Eu não faço nenhum tipo de reposição hormonal, mas eu morro de medo da menopausa, porque eu vejo tanto que as mulheres perdem performance nesse momento, o tanto que a saúde mental, sono, performance física ficam afetadas nessa fase da vida. Então, eu já vendo minhas pacientes, eu morro de medo disso. E então, por isso que eu quero ir agora, que eu tô com 37 anos, para ele já avaliar como é que estão os meus hormônios, para daí a gente ver se quando que vai precisar, se eu vou precisar, pra gente ter esse acompanhamento desde antes, tá? É verdade, olha, a Rosana também falou, tenha medo mesmo, é muito ruim. Pois é, por isso que a gente precisa acompanhar desde cedo, pra gente tentar amenizar ao máximo tudo isso, tá?
E aí uma pessoa também perguntou, né, se eu faço reposição de ferro. No meu período menstrual, que eu tenho uma perda maior, eu tomo ferro, tá? Sempre com alguma coisa ácida, então eu tomo com suco de limão. E aí eu tomo nesse período que eu tenho uma maior perda. Por quê? Porque eu tenho um consumo de carne vermelha baixo, tá? Eu não consumo tanta carne vermelha. Porque eu não gosto? Não, porque eu amo carne vermelha. Mas a gente sabe que a carne vermelha tem algumas substâncias que no longo prazo podem ter um risco um pouquinho maior no aumento de câncer de intestino. As evidências para isso, elas são muito controversas. Há algumas evidências que mostram que a carne vermelha que esteja magra, ela não tenha tanto esse risco. Mas, assim, quando a gente fala de nutrição, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, existem as seitas da nutrição, então aqueles grupos que só fazem aquilo e aí ficam malucos, e se você fala alguma coisa que foge daquilo, vem aquele monte de gente pra cima, já detonando tudo. Tem o pessoal também que não acredita em nada, tem o pessoal que é só da cetogênica, tem o pessoal que só come carne, tem o pessoal que é só vegano. Então, assim, eu não acredito em nada que seja só alguma coisa, entendeu? Acredito em alguns princípios, então você tem que ter a sua ingesta proteica, você tem que tomar cuidado com o tanto de proteína que você come, você tem que tomar cuidado com a quantidade de fibras que você come, e você tem que tomar cuidado com se essa carne, desculpa, eu li carne aqui que alguém mandou e acabei me confundindo, mas assim, e com a quantidade de calorias que você consome. Quando esses princípios eles são respeitados, você consegue fazer trocas, tá? Então, dar preferência para alimentos naturais, então evitar os alimentos processados, ultraprocessados, dar preferências para carnes magras, né? E não exagerar em nada, né, pessoal? Que é aquilo que a gente sempre conversa, tá? Então, se alguém perguntar pra mim assim, Thaís, como que é a sua alimentação? A minha alimentação ela é muito baseada em alimentos vegetais, que eu tento diversificar o máximo que eu consigo. Eu consumo muito mais peixe do que carne vermelha. Eu consumo ovo, eu consumo frango, eu consumo todos os vegetais, eu não tenho nenhuma restrição. Na verdade, assim, pimentão é uma coisa que não me vai muito, mas de resto eu consumo de todos os vegetais. Consumo proteína vegetal, consumo proteína animal, tomo polivitamínico, tomo vitamina D. Eu não mostrei minha vitamina D aqui, né? Minha vitamina D tá de 54. É que vai ser tão bagunçado eu tentar achar aqui. Então, minha vitamina D tá de 54. Ela já esteve de 20 e pouco. Mas a gente quer que essa vitamina D esteja aí pra cima de 50. Se vocês quiserem, a gente até pode combinar de repente, uma masterclass. Eu mostrando todos os... Eu até tenho ela aqui, vou mostrar pra vocês. Que uma vez eu até pensei em montar uma masterclass sobre exames laboratoriais. E aí eu coloquei aqui, ó, nos exames, ó, deixa eu parar de compartilhar, vou mostrar aqui minha tela. Opa! Tô parecendo a tia do Zap, né? Você vai mostrar a tela, tira a câmera. Então, ó, os exames laboratoriais, uma aula sobre exames laboratoriais, que eu falo sobre os valores de referência, então o que é deficiente, o que é adequado, o que é ótimo, o que é excessivo. Porque aquele valor que a gente vê no exame laboratorial nem sempre é o que a gente quer, né? E aí aqui, ó, então quando a gente fala do ácido úrico, que é o ideal menor do que 6, coloca os artigos, e aí tem vários, ó, homocisteína, vitamina D, PCR, glicose, insulina, a massa muscular e a composição corporal. Se vocês quiserem, a gente pode marcar uma masterclass sobre isso, eu mostrando esses estudos, mostrando os valores que a gente quer, por que a gente quer cada estudo desse. Por que a gente quer cada estudo? Vendo que já tá falhando aqui, né? Por que a gente quer cada valor desse, né? O que ele ajuda a gente. Então, bom, esse foi um parâmetro. E o que eu quero que vocês tenham como crítica
quando vocês forem seguir alguém. Sigam pessoas que implantam na vida delas aquilo que elas pregam, tá? Tudo que eu falo pra vocês aqui no Instagram, tudo que eu publico, tudo eu implanto na minha vida, tá? Não é uma coisa que eu falo pra vocês e eu coloco os estudos e na minha vida é totalmente diferente. Não, tá? Eu tomo muito cuidado com a proteína que eu consumo, eu faço exercício, eu tento o máximo. E assim, o que é o mais importante, pessoal? Sem neura, tá? Sem neura, pelo amor de Deus. Você não pode ficar neurado, você não pode achar que ir num aniversário infantil, não vou comer nenhum brigadeiro. Não, gente, não é assim, tá? Eu como brigadeiro, eu como uma pizza no final de semana, eu tomo uma taça de vinho, eu faço churrasco. Só que tudo isso, dentro de um contexto saudável, não mancha a sua vida, tá? Não mancha aquilo. Você, olha, eu faço tudo isso e meus exames estão bons e eu faço os exames para ver de novo se tá tudo bem. Então, assim, a gente não pode ter neura, tá? A gente não pode ficar encanado, isso não pode ser um problema. Você não pode ter um problema social por conta disso. Você não pode levar a marmita para uma festa infantil, assim, né? Então, assim, chegando Páscoa, troco ovos de Páscoa com os meus filhos. Então, assim, a gente precisa não ter neura, tá? E quando a gente mantém um hábito de vida saudável, você consegue escorregar, você consegue ter férias, você consegue... Eu vou fazer um post pra vocês sobre o adoçante. O adoçante é uma coisa, assim, é até bonito de ver o povo, às vezes, se matando por causa de adoçante, né? E a gente precisa entender que o adoçante é uma troca, né? Uma troca são escolhas. Tudo na vida é escolha. Tudo na vida são escolhas estatísticas, tá? Então, muito importante que a gente viva com qualidade. E essa vida com qualidade, ela também pressupõe que a gente tenha saúde mental, né? E saúde mental é você conseguir curtir um Natal com a sua família sem neura, né? Você conseguir ter feito todo o seu trabalho e também, né, não atacar porque você fez uma grande restrição, você conseguir fazer boas escolhas. E a partir do momento que isso vira um hábito na sua vida, isso fica natural, tá? Então, isso que eu quero passar pra vocês, isso que eu quero que vocês tenham aqui, isso que eu quero que vocês acompanhem, tá? Bom, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar, que a gente ainda tem alguns minutinhos e daqui a pouco eu tenho que buscar as crianças na escola. E uma coisa que eu sempre falo, né? Quando a gente mantém essa vida, né, de a gente tentar se cuidar, é muito por conta... Eu faço isso muito por conta dos meus filhos. Lógico que hoje é por mim, já virou hábito, mas a vontade de curtir com eles, quando eu vejo na internet, né, pessoas mais idosas conseguindo, né, viajar com os filhos, fazer trilha. Gente, eu fico maluca com isso, sabe? Adoro, porque imagina você conseguir, você com seus filhos e com seus netos, fazer uma super viagem e você conseguindo caminhar e sem medo de cair na rua, sabe assim? Então, esse é meu objetivo. E se vocês quiserem, vão me acompanhando, a gente vai trocando ideias e todo mundo fazendo isso pra gente chegar lá na frente com... Daqui, imagina, gente, nesse Instagram, um dia fazendo uma live, eu com 50, 60 anos, e a gente super feliz aí, conseguindo curtir, né? HB glicada. HB glicada, ela mostra uma média da nossa glicemia. Então, ela é muito importante. A gente quer essa HB glicada baixinha também, tá? Menor do que 5,4. Eu não tenho exatos números de cabeça, mas isso é mais ou menos o que vem na minha cabeça. Eu tenho nessa aula aqui. Depois a gente pode falar um pouco disso, tá? O índice de Roma também. Ele tá muito relacionado à sua resistência à insulina. Então, quanto de insulina você precisa ter para manter os seus níveis de glicose normais? Uma insulina de 18, 25 é preocupante. É sinal de que precisa de muita insulina para manter a sua glicose normal.
Então é sinal de que tá muito perto, de repente, de ter um diabetes, né? Porque você precisa de muita insulina para que seu corpo fique sensível. Daqui a pouco seu corpo para de responder a esse tantão de insulina que tem e a glicose começa a subir. E aí o diabetes está instalado. Então, musculação, aumentar nível de massa muscular para a gente poder ter esse consumo dessa glicose, tá bom? Então, pessoal, vou encerrando por aqui. Vou deixar gravada. Espero que vocês tenham gostado. Isso é uma coisa muito pessoal, tá? Então, isso é uma coisa muito nossa aqui, nossa troca, eu e vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quero fazer mais esses momentos íntimos nossos aqui. E logo, logo a gente combina uma próxima, tá bom? Certo? Se cuidem. Cuidem da saúde de vocês. O que eu for conseguindo postar pra vocês, pra gente conseguir fazer essa troca, vou postar, tá bom? Um beijo, boa noite pra todo mundo.